pessoal. Eu e meu grupo, nós iremos falar sobre a Lei 7.716 e a aplicação na comarca de Juiz de Fora. Antes de mencionar sobre essa aplicação, é necessário ressaltar que as práticas de crime resultantes de preconceito eram caracterizadas como contravenção penal, ou seja, acreditava-se que produzia uma lesão mínima à sociedade, então a punição também era mínima. A lei, ela é originária do projeto de lei 52, de 88, de autoria do ex-deputado federal Carlos Alberto Caó de Oliveira, um político militante ao movimento negro e que também foi autor do inciso 42 do artigo 5º da nossa Constituição, onde prevê que a prática de racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, somente após a promulgação da Constituição Federal que passou a ser criminalizada a prática de racismo. Essa lei, ela tem como objetivo punir a prática de crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor. Essa lei, ela teve alteração de duas outras leis que foram de extrema importância para poder entender melhor qual é a sua finalidade na sociedade. A primeira alteração se deu com a Lei 9.459, de 97. Então, no artigo 1º, onde previa a discriminação e preconceito, né, de raça ou cor, passou a prever também a discriminação relacionada à religião, etnia ou procedência nacional. É necessário se atentar que esse tipo de discriminação é sempre referente a grupos minoritários. Então, é de extrema importância que essa lei ela dê esse respaldo, essa segurança jurídica a esses grupos minoritários. A segunda alteração, que é de extrema importância e também muito recente, é com a Lei 14.532, de 2023, onde inclui a prática de injúria racial como uma modalidade do crime de racismo. Nós sabemos que a injúria racial ela estava prevista lá no Código Penal e ela passou a ser incluída na Lei 7.716. A gente sabe também que a injúria racial ela é mais ligada ao, à lesão à honra do indivíduo, enquanto o racismo é relacionado à lesão a um grupo específico de pessoas. Então, também se tornou extremamente importante essa alteração. Apesar de ser uma lei importante para o nosso país, ela ainda apresenta dificuldades para ser eficaz, seja no momento da aplicação ou até mesmo na conscientização da sociedade sobre a importância da inclusão social e do combate ao racismo. Por isso, nós decidimos entrevistar alguns de nossos professores da universidade para entender o que eles têm a dizer sobre isso e quais são as vivências deles, tendo em vista que são atuantes do direito. Professora, quais avanços e lacunas legislativas ainda precisam ser enfrentadas para que a Lei 7.716, de 1989, seja mais eficaz na repressão e prevenção do racismo na comarca? Quando a gente coloca a classificação no crime de imprescritível, a gente está fazendo uma análise, a mesma análise, na verdade, que é feita pelos crimes de lesa humanidade. Então, isso ganha um peso muito grande, né? Porque quando você fala, olha, esse tipo de conduta, esse tipo penal, ele é um crime muito sério. Tão sério que é imprescritível, tão sério que é inafiançável. Ela não só criminaliza, ela trata da questão da imprescritibilidade, do fato do crime ser inafiançável, e ela elenca quais são essas atitudes que configuram o crime de racismo. Criação do artigo 2º-A da Lei CAO, a gente tem uma penalização maior, né, mais rigorosa a esse crime. Então, na verdade, o que acontece é uma ampliação da proteção. Então, aquilo que era uma lacuna na minha perspectiva, né, da aplicação da lei, ela passa a ser uma proteção ampliada. Também numa outra pesquisa que eu acho interessante a gente frisar, realizada pelo Colégio Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, eles trazem para a gente a questão do reconhecimento que é feito no ambiente policial.
83% das pessoas que foram indevidamente reconhecidas nessas circunstâncias são pessoas pretas. O percentual e o número de pessoas que são indevidamente colocadas em lugares de criminosas, somente pelo fato delas terem, de serem pretas. Então, há todo um sistema que é desfavorável à aplicação fidedigna dessa legislação e, via de consequência, ao combate ao racismo. Na experiência da senhora, há resistência por parte do sistema de justiça ou da sociedade em reconhecer certos atos como crimes de preconceito racial? Como isso impacta a efetividade da lei? Absolutamente, assim, a começar pelo baixo número de denúncia que efetivamente chega, né? E talvez pensar que esse baixo número de denúncias que chega em relação aos crimes, né, relacionados à estrutura racista, talvez estejam relacionados na realidade a uma estrutura legal que venha dificultar o início dessas ações. Talvez esse tensionamento e essa ausência de decisão judicial efetiva diga pra gente que talvez o problema não esteja sendo tratado como ele deveria ser, porque a aplicação de penas alternativas ela acaba enfraquecendo de fato o sistema legal antirracista. Se a gente tem um cenário em que há falta de medidas que são capazes de efetivar uma legislação antirracista, a gente está falando de um verdadeiro adormecimento de uma consciência social. Quais são os principais desafios enfrentados na comarca de Juiz de Fora para a efetiva aplicação da Lei 7.716 em casos de crime resultante de preconceito, de raça ou de cor? Eu vou dar um destaque para uma ênfase que eu pretendo dar a esse combate para esse tipo de infração penal. Eu acho que é o despreparo da polícia. A polícia está completamente despreparada para atuar em casos de preconceito e em casos de racismo. Seja porque não registra adequadamente esses casos, seja porque não investiga adequadamente. Seja na polícia militar, seja na polícia civil, a gente vê um despreparo, um desconhecimento técnico com relação ao registro e com relação à apuração. A polícia civil está muito despreparada porque ela está muito sucateada e não tem condições de apurar adequadamente esses casos. A outra pergunta é: quais avanços e lacunas legislativas ainda precisam ser enfrentados para que a Lei 7.716 seja mais eficaz na repressão e na prevenção do racismo na comarca? Existia uma crítica muito grande sobre a redação da Lei 7.716. Ela foi feita há muitos anos, estava muito desatualizada, e nós estamos tentando remendar essa lei com uma interpretação diferente e com a criação de tipos penais um pouco mais aclarados. Mas acho que a própria lei é muito confusa ao confundir preconceito com racismo. E isso não é uma boa interpretação, ou às vezes confunde o intérprete ao adequar uma conduta praticada socialmente a um tipo penal que mais se adequa a uma das formas previstas em lei. Acho que esse é um entrave importante. Isso é uma lacuna legislativa que a gente tem. Os tipos são muito confusos e às vezes confundem o intérprete. A redação não é precisa e isso leva a uma confusão daquele que interpreta. Seja advogado, seja um delegado de polícia, seja um promotor de justiça, seja o juiz. Na sua experiência, há resistência por parte do sistema de justiça ou da sociedade em reconhecer certos atos como crimes de preconceito racial e como isso impacta a efetividade da lei? Acho que existe uma resistência, sim. Existe uma resistência que nasce da própria sociedade, um pouco preconceituosa, um pouco racista, ou muito preconceituosa, ou muito racista, dependendo de um lugar ou de outro lugar. Mas acho que Juiz de Fora ainda tem uma resistência à aplicação da lei e há uma resistência por conta do racismo impregnado e do preconceito impregnado nas pessoas até hoje. Acho que a gente tem que conversar muito sobre isso para que isso não seja só um sentimento das pessoas, mas que seja uma prática das pessoas. Acho que ainda existe.
A lei de crimes resultantes de preconceito, raça ou cor, ela representa um marco muito importante no ordenamento jurídico. Inclusive, se a gente analisar sobre a ótica da situação política do país, tanto no momento de promulgação da lei, quanto no momento atual. O momento da sua promulgação, ela ocorreu num contexto de redemocratização, que foi após o período sombrio da ditadura militar, que é quando o país buscava se consolidar como uma nação democrática e comprometida com os direitos humanos e a igualdade. Naquele momento, a lei surgiu como uma resposta à crescente pressão dos movimentos sociais internacionais por uma legislação que combatesse de uma maneira mais efetiva o racismo estrutural e institucional presente no Brasil, que sempre esteve presente no Brasil. Com o passar do tempo, nós conseguimos observar que a aplicação da lei ela avançou bastante em termos legais e institucionais e teve um maior reconhecimento da gravidade dos crimes de ódio e a aplicação dos debates sobre a discriminação racial. Até mesmo no contexto social, esse assunto foi muito mais discutido, tanto na mídia, em rodas de conversa, se tornou um assunto corriqueiro, um pouco mais corriqueiro no dia a dia das pessoas. No entanto, os desafios para a aplicação da lei, eles ainda persistiram muito. Como foi dito nas entrevistas anteriores, a subnotificação desses casos e a resistência em reconhecer essas práticas discriminatórias como crime, elas ainda limitam a efetividade da legislação. A aplicação da lei, ela enfrenta diversas dificuldades, e principalmente no cenário político atual, que apesar de termos tido grandes avanços legais, nós ainda temos o problema da banalização atual dos direitos humanos. E ela é refletida na crescente naturalização do discurso de ódio, do racismo estrutural e das práticas discriminatórias, e que são muitas vezes legitimadas ou minimizadas pelos discursos da extrema-direita. A força que a extrema-direita atingiu no país, ela pode ser observada como uma principal fonte de relativização das pautas de direitos humanos. E essas pautas elas são frequentemente tratadas como pura ideologia ou até mesmo mimimi do outro lado político. A gente está vivendo um momento de uma polarização muito grande e que esse momento de polarização ele está viabilizando muito essa fala do preconceito, né? E como dito nas entrevistas anteriores, há uma dificuldade muito grande de comprovar o dolo específico e a resistência institucional para reconhecer determinadas práticas como crime de racismo. Isso dificulta a responsabilização dos autores, tanto penal quanto civilmente, né? Impossibilitando a reparação das vítimas. E esse contexto de banalização e esse descrédito dos direitos humanos, ele reforça em muito a sensação de impunidade e a perpetuação das desigualdades raciais no Brasil, o que demonstra a nossa necessidade urgente de fortalecimento das políticas públicas e da aplicação rigorosa da lei, de fato. Eu achei melhor dar um panorama geral daquilo que eu vejo na universidade em termos, né, de discriminação e de possíveis configurações de crime que eu tenho visto na minha vivência desde que eu tomei posse aqui em 2010 e talvez até comparativamente de quando eu era aluna ou quando eu fui professora substituta entre 2003 e 2005. E quando veio esse assunto, me veio à mente, né, me veio à lembrança algumas situações que eu presenciei, inclusive de processo seletivo, não vou dizer que foi aqui na universidade ou outras universidades onde eu já participei de concurso público ou processo seletivo, em que eu percebi ou em que declaradamente algum examinador ou examinadora disse para mim que, olha, essa pessoa não vai conseguir enfrentar a sala de aula porque ela tem um cabelo afro. Então, fiquei na minha. Eu não falei para essa pessoa que para mim tinha sido uma referência, deixou de ser naquele exato momento, mas eu não falei isso para ela, entendeu? Então, hoje, talvez isso não aconteça mais, talvez essa pessoa se envergonhasse de dizer isso, mas ela ia fazer, e ela estaria, né? Nunca ninguém ia conseguir provar, a gente leu aqui, né, rapidamente os tipos penais, ela estaria obstando alguém de ingressar num cargo na administração pública
por essa razão, que gradativamente eu vejo a universidade mais colorida em todos os sentidos, tanto no sentido da cor da pele, quanto no sentido da sexualidade, do gênero e tudo mais. Mas isso não significa também que tenha havido uma evolução no respeito, porque essas situações elas são veladas. E o principal problema que eu identifico é como essas pessoas provam esse tipo de situação. Eu identifico muito a solução do problema na conscientização. Embora a criminalização, para mim, é a cereja do bolo. A solução do problema está na conscientização. Na pós-graduação, a gente produz pesquisa para a sociedade, porque essas perguntas que estão aqui, elas estariam respondidas se eu tivesse orientandos e orientandas negras interessadas e interessados nesse tema. Como que a gente vai produzir pesquisa para melhorar essa situação e para conscientizar as pessoas, né, dessa situação de um racismo velado, se não admitirmos pesquisadores, né, por conta da sua cor? A mesma coisa acontece com a população LGBTQIA+, as pessoas falam assim, mas para que cota para LGBTQIA+, da pós-graduação? Porque a pesquisa, ela pode não ser enviesada, no sentido de que não é bom que ela seja enviesada no sentido extremo, mas não adianta, todo tipo de trabalho, toda pesquisa tem um viés. A gente estuda aquilo que nos interessa, aquilo que a gente quer mudar na sociedade, aquilo que a gente vê que tem aplicação prática. Agora eu vou trazer alguns pontos que eu achei interessantes que os professores trouxeram sobre esses desafios na comarca de Juiz de Fora, sobre a aplicação da Lei 7.716 de 1888. Bom, eu quero começar aqui falando sobre as dificuldades na tipificação. Essa lei estabelece punições para crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. No entanto, um dos principais desafios enfrentados na comarca de Juiz de Fora está na tipificação correta dos casos. Muitas vezes, há dificuldades em diferenciar manifestações preconceituosas de crimes efetivamente previstos na legislação. Isso ocorre devido a interpretações subjetivas, lacunas na legislação e desafios probatórios, já que é comum a ausência de testemunhas ou registros que comprovem a motivação discriminatória do crime. Bom, há também uma baixa efetividade das denúncias. Isso é um grande problema, porque muitas das vítimas desses crimes de preconceito, elas não denunciam por medo de represália. Elas têm descrença na efetividade da justiça ou até mesmo desconhecimento dos seus direitos. Além disso, mesmo quando há denúncia, os processos podem se arrastar por longos e longos anos, resultando na impunidade. Esse cenário enfraquece a aplicação e gera uma sensação de que o preconceito não é devidamente combatido pelas instituições. Um ponto que o professor Cleverson também abordou no começo da sua entrevista foi a capacitação dos agentes. A aplicação dessa lei, ela exige que os agentes públicos, incluindo os policiais, promotores e juízes, eles estejam preparados para lidar com esses casos de preconceito. Entretanto, na comarca aqui de Juiz de Fora, como em outras regiões do país, há uma carência de treinamento específico para que esses profissionais. Falta a capacitação desses profissionais. E a falta dessa capacitação, ela pode levar à desqualificação dos crimes, tratando as vítimas inadequadamente e reduzindo assim a chance de condenação. Bom, um outro ponto também é o impacto na sociedade. A ineficiência da aplicação dessa lei, ela não afeta apenas vítimas diretas, mas também contribui para a perpetuação desse crime na sociedade. Quando os crimes de preconceito não são devidamente punidos, há um efeito desestimulante para as novas denúncias, fortalecendo a cultura de impunidade. Isso cria um ambiente que atitudes discriminatórias são normalizadas, dificultando assim o avanço da luta contra a intolerância e o preconceito. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre as perspectivas e soluções que eu enxerguei sobre esse tema. Eu acho que algumas medidas podem ser adotadas assim, que iriam melhorar esse cenário, que seria a maior integração entre as instituições. O Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário e os outros órgãos de segurança, eles precisam atuar de forma conjunta para garantir a efetivação dessa lei. Também promover campanhas de conscientização, para incentivar a denúncia e esclarecer a população sobre os crimes previstos nessa lei. A capacitação dos profissionais também é um grande ponto, promover treinamentos específicos para agentes de justiça e de segurança, garantindo que os casos sejam tratados de forma adequada. E um outro ponto muito importante também que eu enxerguei é a agilidade processual. Melhoria na tramitação dos processos, que poderia aumentar a efetividade da punição e garantir a maior proteção das vítimas.
Acho que aí, diante desses desafios, a Comarca de Fora enfrenta um cenário complexo, mas passível de melhorias por meio de ações coordenatórias entre a sociedade civil, o poder público e as instituições de justiça. O fortalecimento da aplicação da Lei 7.716 de 88 é fundamental para garantir uma sociedade mais justa e equitativa. Bom, basicamente é isso que o nosso trabalho aborda. Tentei pegar alguns tópicos mais importantes e elencar aqui na conclusão para fazer esse fechamento. E queria agradecer também aos professores que se disponibilizaram para fazer a entrevista com a gente e responder as perguntas. No mais é isso, muito obrigado a todos.